Prontinho? Muito bem, está começando mais um Catedral Cast e hoje nós temos uma visita ilustre aqui hoje no nosso estúdio do podcast, que é o presidente ministerial. Ué, voltou a internet. O Bispo Daniel Elias, que ele é presidente dessa estrutura ministerial, é presidente da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, é o meu pai na fé, o homem que me ganhou para Jesus, e a gente tem aqui essa alegria do nosso coração em podê-lo receber aqui, amor. Seja bem-vindo. É uma alegria, um prazer participar desse momento aqui e dessas ferramentas, né, que oportunizam as pessoas que entram na sintonia receberem informações que fortalecem a espiritualidade, fortalecem a fé. E para mim é um momento importante aqui também, né, poder dividir com as pessoas aquilo que Deus tem colocado como conteúdo da minha espiritualidade e do meu chamado. O que que passa na cabeça de alguém que cuida, só no nosso grupo de líderes são mais de 150 pastores, fora os auxiliares, obreiros, missionários. O que que passa? Cabeça de Deus em me escolher, né? Essa foi Essa pergunta eu devolvo também, né? Então, como é que Deus pode escolher uma pessoa limitada como eu, né? E eu sei onde Deus me encontrou, eu sei onde Deus me encontrou para me incumbir de estar à frente dessa visão ministerial. tá caindo, E apóstolo. é claro, Tá caindo. e é claro que, mas A gente tá com um pequeno problema. O pessoal tá reclamando aqui, tá sem áudio. Estamos organizando aqui, gente. Aguenta aí só um pouquinho para a gente poder mergulhar naquilo que o Eterno tem pra gente. Ei, Matheus, muda a rede. Bo- Colocou em que aí? Hum. Veja aí, gente. Manda aí pra nós aí. Vocês, pessoal de casa é a melhor. Ó, tá travando muito. são os informantes, né? Você de casa aí, como é que tá aí o sinal? E, Matheus, era bom colocar mais essa iluminação mais próxima de nós aqui, não? Eu tô achando. Veja aí, pastor Cílio. Colocar mais próximo do apóstolo, essa iluminação aqui. Essa aqui a gente mudou e tá muito ruim o áudio. Vai dando joinha quem tá chegando e manda essa live para mais 10 pessoas. Parece que tá voltando o áudio agora. Como é que tá aí? Tá beleza? Espera só mais um minutinho aí. Vamos aproveitar esse momento que é inédito. Oi, Maurício. É que eu tô sendo mais. O apóstolo ficou bom. O meu. Ah, ficou bom. Isso. Voltou? Aí, ó, o povo começou a voltar agora também. É isso aí, agora sim. Agora sim, manda aí para mais 30 pessoas e manda também a sua pergunta. Você tem uma pergunta para fazer? O presidente ministerial está aqui hoje nos estúdios do Catedral Cast. O bispo Daniel, o apóstolo Daniel Elias Fernandes, ele é presidente dessa estrutura ministerial e a gente fez uma pergunta para ele. O que passa na cabeça de um camarada que tem essa responsabilidade tão grande de cuidar de tanta igreja, de tantos pastores, tantos obreiros missionários? Apóstolo, agora está valendo. Bom, então repetindo aí o que eu falei, né? Estava cortando o áudio. E eu me pergunto o que que passa na cabeça de Deus em me escolher, né? Mas, assim, toda a Escritura Sagrada nós vemos isso, né? Deus chama os improváveis para realizar propósitos extraordinários. E quando Deus chama alguém para uma missão, quanto maior a missão, maior a responsabilidade de quem recebe a missão, mas também maior é a responsabilidade de Deus. Porque Deus chama e ele tem a responsabilidade de abastecer essa pessoa, de dar condições a essa pessoa para levar adiante o chamado, a vocação ministerial. Então, a gente tem uma responsabilidade com muitas pessoas, mexer com gente não é fácil, né? Mas eu vejo sempre a graça de Deus fluindo e me dando sabedoria, me dando condições para poder lidar com os desafios que o ministério apresenta, né? Não é fácil humanamente falando, mas quando a gente está conectado com Deus, a gente recebe a direção de Deus, a iluminação e recebe também a provisão de Deus. Agora, eu tenho louvado a Deus, Bispo Santos, porque eu falei isso outro dia, numa das ministrações, que o reino de Deus não foi planejado por ele para a gente fazer carreira solo. Então, Deus, quando tem um ministério, quando Deus tem um chamado para uma pessoa, é preciso que o próprio Deus coloque
no contexto da vida dessa pessoa, outras pessoas com potenciais, com capacidades, para poder somarem naquilo que é o desafio do chamado, naquilo que é o desafio da vocação daquela pessoa que Deus chamou. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e pelas vidas dos pastores, obreiros, missionários, todo mundo que Deus colocou para levarem adiante o reino dele através dessa visão ministerial, a missão mundial servos. Não teríamos chegado até aqui se fosse carreira solo, se fosse só eu. Mas como Deus planejou para que acontecesse no conjunto, né? E Deus levantou vocês para somarem comigo nisso aí. Gratidão. Já teve algum momento assim que o senhor pensou em. Estou falando aí, olhando aí, o ministério são 32 anos, né? 32 anos dessa visão, né? Nesses 32 anos, o senhor já pensou em parar tudo, desistir? Não, é assim, eu já disse uma vez, né? Eu já pensei em morrer, né? Mas em retroceder, não, em abandonar, não, né? Mas assim, eu já pensei em parar para ver aqueles que serão os prováveis sucessores, né, dessa visão. Então, eu tenho sentido isso da parte de Deus, que só há sucesso se tiver sucessores. Então, assim, às vezes eu penso em dar uma recuada, em ficar atrás da cortina para ver aqueles que vão se destacar, né, com essa minha ausência, entre aspas, né? E o que que o senhor esperaria, então, de um sucessor, apóstolo? O que que o senhor fala assim, a pessoa que eu espero que venha dar continuidade a essa visão ministerial, o que que o senhor esperaria dele? Por que eu Não, estou falando isso? Porque os pastores estão saindo dos cultos, estão vindo agora, né? Muitos pastores também, nós estamos na campanha de fé no Novo Vida Nova, e outros vão estar assistindo a live depois, de repente está no coração de muita gente. O que que o presidente ministerial ele espera de um sucessor? Qual o padrão comportamental? Eu será qual, como é que seria mapear isso? Para ser um sucessor, quais qualidades o senhor. não, na realidade, eu já vi isso, você deve ter visto também, que quando o líder ministerial, na maioria das visões ministeriais, quando ele morre, a maioria das visões se perdem, né? Então há um dispersamento, cada um quer tomar posse daquilo que está no seu quinhão, né? E a visão acaba se perdendo. Então eu tenho me preocupado muito com isso, e não é de agora, né? E se um dia, né? E quando eu espero que demore, quando Deus me chamar, né? Que essa visão, ela não seja, que ela não morra comigo, que ela não seja sepultada quando eu for sepultado. Então, assim, o desejo do meu coração é que essa visão continue, né? Conforme acontece na corrida de revezamento, né? Um vai passando o bastão para o outro, né? E alguém vai chegar lá no final da corrida. Então, a minha expectativa é que o trabalho continue, o DNA seja preservado, aquilo que é original desse ministério, que é uma luta, né? A gente preservar aquilo que é a visão original. Mas, assim, a preocupação é essa. Se passou o líder, de repente, passou a visão que o líder tinha. Foi sepultado, e sepultado com ele foi a visão também. Então eu tenho me preocupado com isso. Sucessor é aquele que, de fato, tem assim já a tendência de preservar os valores que estão no contexto dessa visão ministerial, o DNA. O senhor tem medo de morrer, apóstolo? Não, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer e não deixar sucessor. Entendeu? Esse é meu medo, né? Então você já percebeu meus comportamentos assim de às vezes recuar, ficar atrás da cortina, né? De olho em tudo, né? E eu tenho o X9 também, né? Os informantes, né? E observando, né? Como é que as coisas vão ser sem eu, né? Então assim, esse é o medo. O que o senhor acha que seria se o senhor saísse hoje? Seja sincero, se não existisse o apóstolo Daniel hoje. Não, assim, entre outros, tem você, né? Não vou citar os nomes dos outros, que tem um zelo pela visão, né? Pelas engrenagens, os mecanismos daquilo que o Ministério trabalha. Então, assim, eu acredito que você e outros aí que de fato têm uma paixão por Deus e uma paixão por essa visão ministerial. Porque cada ministério tem uma tendência, né? Tem mecanismos dados pelo próprio Deus, e nós temos uma identidade, né? Então, a preservação dessa identidade, eu vejo em você e vejo em outros aí também, né? Então, eu acredito que você está bem encaminhado Eu estou encaminhado? para pegar o bastão. Oi, pastor. Pois você está me animando agora. Se você, se- Salva essa live aí para mim, né? Motivação. é, Aí quando ele chega lá em Goiânia, ele fala a mesma coisa com o outro pastor. Desse jeito a vida toda. Todo lugar que ele tá, ele fala, ó, você tá na sucessão, se você eu tá fosse congregar, eu congregaria na sua congregar. igreja. Você pode rodar 1000 quilômetros, e aí os caras ficam tudo empolgados. Meu Deus do céu. Então, Apóstolo, então é assim, só para completar essa parte, então o que eu considero? Então, é, se fala muito em resultados, né, do trabalho daquele que está desenvolvendo uma vocação. Quais os resultados que essa pessoa tem tido, né? Então, eu particularmente, eu considero assim, é muito importante os resultados diante do vocacionado, os números, o crescimento, né? Então, isso é importante. Mas mais que isso, é o crescimento do vocacionado. É essa pessoa que tem uma vocação, que tem um chamado ministerial, estar adquirindo a maturidade. Conquanto não tenha resultados diante dele ou dela, mas se está acontecendo um resultado nessa pessoa,
é aí que eu me animo. Porque é tragédia, aconteceu o resultado diante da pessoa, mas ela não cresceu, não amadureceu, ela está tendo resultado diante dela, mas não está tendo resultado na sua própria espiritualidade, no seu próprio crescimento. Então, o crescimento da pessoa, crescimento pessoal do vocacionado, para mim, é o que eu mais considero, né? De Ah, repente, então, tem um que está tendo crescimento diante, mas amanhã ele se levanta como um rebelde, faz uma rebelião, se apropria daquilo que é do ministério. Nós assistimos isso, né? A pessoa cresceu diante dela o crescimento, mas ela continuou menino, né? Fazendo com estupidez dali para frente. quer dizer, então se o senhor vê um pastor que de repente ele está arrebentando, e o senhor está vendo que ele está tendo resultado, está crescendo o trabalho, mas dentro dele não está tendo esse crescimento, essa maturidade, o senhor não se empolga muito por isso, então, né? Não, não, eu não me empolgo com o crescimento numérico e Eu, financeiro da igreja, né? Porque a gente assistiu isso. Deus mostrou para a gente que, de repente, a pessoa tem um crescimento diante dela, mas ela não cresceu aquilo que deveria crescer, não adquiriu a maturidade que deveria ter adquirido. eu Então, é já um vi o perigo. senhor orientando pastores, inclusive, o sinal parece estar caindo de novo, hein, gente? É, manda aí a sua pergunta, manda aí a sua dúvida. Se você quer fazer uma pergunta para o presidente ministerial, nós estamos aqui muito empolgados. Eu estou aqui igual uma criança, aqui só ouvindo, aqui dá pra gente ficar umas 2 horas e a gente extrair da cabeça. Você vê como é que ele vai falando? Ele vai falando assim, com coisa que não quer nada, e daqui a pouco vai saindo Então, informações. a questão disso que eu falei, bispo, Hã. tem um exemplo que eu cito, né? Um homem ouviu a voz de Deus, tinha uma pedra enorme, e Deus falou com ele: empurre a pedra. Aí ele foi fazendo força para empurrar a pedra e a pedra não se movia. E ele está ali transpirando e fazendo força e nada, e passou um tempo, e ele ficou irado com Deus. Ele falou: Deus, o Senhor mandou empurrar a pedra e a pedra não se moveu. Aí Deus disse a ele, falou: eu não disse que a pedra iria se mover, eu mandei você empurrar a pedra, porque o meu negócio não é com a pedra, é com você. Meu Eu Deus do estou céu. fazendo você se tornar mais forte, mais preparado para as coisas que estão por vir. Então, eu particularmente, eu vejo um pastor, um vocacionado que está no contexto dessa visão ministerial, de repente, ele está empurrando a pedra e a pedra não está se movendo, ele não está tendo resultado. Mas se ele está ficando mais forte, se ele está ficando mais maduro, mais preparado, então é isso que eu me animo, E né? às vezes o cara fica irado, né? "Ah, tá Às tudo vezes não vê o certo". resultado e até alguns desanimam, né. Então a minha palavra de ânimo é essa: "Ó, não está acontecendo aí o resultado diante de você, mas o que Deus está querendo é que você se torne uma pessoa, madura, mais preparada para coisas maiores que Ele tem para o seu chamado, para a sua vocação". Apóstolo, quando começou essa campanha Ano Novo, Vida Nova? Começou desde o início da visão ministerial, assim que o ministério começou, Eu nós cheguei no ano de começamos 1995, já tinha. Nós começamos fazendo a campanha por uma inspiração de Deus. Por quê? Porque assim, a Bíblia Sagrada fala das primícias. As primícias devem ser entregues a Deus para que o restante seja abençoado. Então tem igrejas, cada um sabe de si e cada um anda na revelação que tem, mas a revelação que nós temos é que os primeiros dias do novo ano, eles devem ser entregues a Deus para que o restante seja consagrado. E o próprio Deus coloca isso. O primeiro filho, por exemplo, de uma família, era entregue a Deus para que os outros filhos fossem abençoados. E era assim com a colheita. Então, os primeiros frutos da colheita entregues a Deus para que o restante fosse abençoado. É o mesmo princípio do dízimo. O que é o dízimo? Você separa o primeiro, antes de você pagar o aluguel, pagar talão disso, daquilo, carnê, prestação, escola, separe a parte de Deus, que é a primícia do seu dinheiro. Então, quando você entrega a primícia, o restante é abençoado. Por isso que a palavra diz que o devorador, ele não vai tocar no dinheiro da pessoa, porque agora ele está protegido, porque a primícia foi entregue a Deus. E isso vale também para o tempo, né? O tempo, nós temos diante de nós um novo tempo, um novo ano, e nós não sabemos o que nos aguarda. Agora, se nós queremos a garantia de que vai ter a bênção de Deus nesse novo tempo, esse novo ano, é entregar as primícias a Ele para que o restante seja abençoado. Quer dizer, outras igrejas fazem no final do ano. No final do ano. Então eu penso que no final você está entregando a xepa para Deus, né, o que sobrou, né, depois de uma trajetória de fadiga, de desafios e tal. Então você faz uma campanha ali, não tem sentido. Você vai consagrar o próximo ano no final do ano anterior. As primícias do tempo são os primeiros dias do novo ano, e a gente entrega a Deus. Então, o primeiro dia da campanha, a gente ora por janeiro, dia 2 de fevereiro, e assim sucessivamente, até o dia 12, quando nós oramos pelo mês de dezembro, consagrando o novo ano a Deus. E nós temos milhares de testemunhos, né, de pessoas que participaram dessas campanhas Ano Novo, Vida Nova, e que escreveram seus sonhos, seus planos, seus projetos. Por que que nós mandamos as pessoas escreverem? Abacuque 2:2 está escrito: Deus disse: escreva a visão, escreva o sonho, escreva o plano, escreva o projeto. Daí, quando a pessoa escreve, foi feito um estudo da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, que os alunos que tinham por escrito onde eles queriam estar daqui 20 anos, que qualidade de vida eles queriam ter. Essa pesquisa acompanhou esses alunos durante 20 anos. Eram milhares de alunos, 90% deles conseguiram aquilo que eles tinham colocado por escrito no papel.
Então, assim, é muito importante escrever, né? E quando você escreve seus planos para o novo ano, seus sonhos, seus alvos, suas metas, o fato de você estar escrevendo ali já deflagra a sua fé. Então tá aí, para você que está chegando agora, tá bom aí o áudio? Nós estamos aqui, muita gente chegando, ok? Tá, o áudio agora tá ótimo. De onde é que você está falando? Manda aí a sua cidade, deixe-me ver onde que você está falando. Quem está aqui pela primeira vez, quem ainda não segue, já vai seguindo aí o nosso canal. Nós estamos ao vivo aqui no nosso Catedralcast, entrevistando o presidente ministerial e falando dessa campanha, que é a campanha das campanhas Ano Novo, Vida Nova. Essa, eu tô nessa ali, Matheus? É ou aqui? Essa aqui não tá funcionando, não? Tá. Ah, essa aqui é do apóstolo. Ah, tá. Zerou aqui. Então tá bom. Você que está chegando agora, comenta aí de onde você está falando. Manda para mais 30 pessoas, porque nós vamos estar falando aqui dessa campanha. Essa campanha está acontecendo em todas as igrejas apostólicas Missão Mundial Servos. Todo mundo na mesma fé, no mesmo espírito. Se você mora em Goiânia, nós temos igrejas aí em Goiânia. Você de Uberlândia, Minas Gerais, nós também temos igreja. Luiz Eduardo Magalhães, você que é de Santa Rita de Cássia, Salvador, Riachão das Neves, Sua cidade. Ceabra, minha cidade. Você de Ceabra. Vai mandando aí, vai convidando as pessoas. E se você deseja estar conosco, se você mora aqui em Barreiras, Barreiras são 23 igrejas. Nós estamos falando aqui da Catedral da Missão Mundial Servos. O apóstolo pregou hoje aqui, trouxe uma palavra muito forte. O apóstolo está agora também pastoreando. Eu queria que ele falasse para nós aí um pouquinho como é que é essa experiência. Presidente ministerial desmonta todo o acampamento, fala, vou cuidar de uma igreja aqui também. Como é que está sendo essa experiência aí? Não, é voltar às origens, né? Porque, na realidade, o crescimento do ministério me empurrou, né, para essas funções, para essas credenciais, né? Então, bispo, apóstolo, o bispo é um responsável administrativo, né? Agora, o apóstolo é um responsável doutrinário, além de administrar, ele tem essa responsabilidade pela doutrina, preservação da doutrina e preservação da visão ministerial que Deus confiou, né? Então, assim, não tem o que se estranhar, porque a gente já passou por isso, né? Por muitos anos, apacentando, e agora a gente está voltando para poder a gente reviver aquilo que a Uhum. gente teve oportunidade outrora. Mas falando na campanha, Ano Ah, Novo, Vida Nova, o nosso tema esse ano, 2026, o ano do extraordinário de Deus para a sua vida. E a proposta, a inspiração que nós recebemos é que são 12 unções, 12 revelações compartilhadas nesses 12 dias e 12 declarações proféticas, para que as pessoas de fato e de verdade vivam o extraordinário de Deus nesse novo ano. Então, no primeiro dia, nós tivemos a unção da mente, a unção da cabeça, né? Então, aquilo que nós temos falado em todo o ministério, né? Satanás não quer o dinheiro da pessoa, ele não quer o casamento, ele não quer a empresa da pessoa, ele quer a cabeça, porque se ele tiver a cabeça, ele domina tudo, né? Ele domina tudo na vida da pessoa. Então, a mente, isso foi revelação que Deus me deu, a mente se chama mente, porque ela mente para a gente. Então, a mente está sempre mentindo, né? A pessoa tem planos, tem projetos, tem sonhos, ela tem metas, tem alvos, mas a mente, ela conspira. De repente, a pessoa é assaltada por um pensamento que diz: você não vai conseguir, não vai dar certo. Quem você pensa que é, né? Então, a pessoa ela fica bloqueada por conta daquilo que está na mente. Quando o anjo apareceu a Gideão, Gideão, na mente dele, ele botou para fora o que estava na mente. Eu sou o mais pobre da família mais pobre em Israel. Ah, você é um homem valente. Não, eu sou o mais medroso aqui. Então, assim, a mente, ela vai trazendo aquilo que vai travar o plano de Deus, o projeto de Deus para a vida da pessoa. Então, a unção na mente ela é muito importante. Por isso que a palavra diz, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é agradável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E Isaías 55 diz, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus pensamentos são mais altos. Ou seja, Deus pensa grande e a gente pensa caixinha de fósforo, né? Então, se nós queremos o extraordinário de Deus, nós precisamos colocar a nossa mente em conexão com a mente de Deus, que diz a palavra, nós temos a mente de Cristo, ou precisamos pensar como Deus pensa. Então, Deus, por exemplo, não olha para uma pessoa fracassada, derrotada, uma pessoa enferma, uma pessoa que está na periferia da vida. Deus não vê essa pessoa como ela está, como ela é. Deus vê como ela pode se tornar nas mãos dele. forte. Então, nós precisamos olhar como Deus olha, nós precisamos olhar para a situação e já enxergar como ela pode se tornar com o agir de Deus. Então, isso é muito forte, né? Então, são 12 unções. Nós sabemos, apóstolo, que no Velho Testamento, toda a Bíblia foi assim, quando Deus queria usar uma pessoa, ele ungia essa pessoa, né? No Velho Testamento, o óleo era derramado na cabeça dos reis, profetas e sacerdotes. E essa unção era uma capacitação específica para essas pessoas ter o que jamais teria, para que elas pudessem fazer o que jamais fariam e para que elas pudessem alcançar ou chegar onde jamais chegariam.
Essa é a importância. E ser o que elas jamais seriam, né? Ser o que jamais seria. Essa é a importância das pessoas que estão nos assistindo agora, sair da sua casa e estar conosco em uma das nossas igrejas, porque tá, em todas as nossas igrejas, cada dia, uma unção está sendo liberada para que ela possa ter conquistas extraordinárias, né? Exatamente. Então, a unção é um poder específico para um tempo específico, para uma missão, um propósito específico. Então, qual é o propósito? O ano do extraordinário de Deus. Então, são 12 unções, porque a vida ela é plural, né? Nós temos várias áreas da vida. Então, a unção ela é específica. Então, nós temos acreditado e vivenciado isso. A unção é profética, E o senhor falou hoje aqui, o extraordinário. O que que é o extraordinário? É aquele que vai sair da ordem, sai do ordinário, vai sai sair do do comum, comum, né? sai do trivial, né? De É. repente, a pessoa até experimenta o agir de Deus na vida dela, mas isso é comum. Agora, para viver o extraordinário de Deus, para subir de nível nesse agir de Deus, a fé da pessoa também tem que ser potencializada. Tem que ser uma fé extraordinária para viver o extraordinário. Eu disse hoje, aí, entre outras coisas, a única coisa que deixou Jesus maravilhado foi quando alguém apresentou uma fé extraordinária. Jesus maravilhado com a fé do centurião. Aí ele declarou, ele falou, nem Israel, porque Israel estava vivendo o comum da fé. Aí tinha um sujeito lá que nem congregava, mas apresentou uma fé extraordinária. Aí o extraordinário de Deus aconteceu, porque o servo do centurião. Quer dizer, quando a fé sai do comum, ele experimenta o extraordinário. Por quê? Porque o agir de Deus é proporcional à fé. Uma fé ordinária vai ter o ordinário de Deus, vai ter o comum de Deus. O senhor costuma dizer que os céus nunca agem, o céu sempre reage, né? Reage, o céu dá rebote, né? Então é o rebote da fé. E toda vez que a gente vê no ministério de Jesus alguém sendo curado, sendo abençoado, Jesus dizia: a tua fé, a tua fé. Agora, qual é o problema das pessoas, bispo? Da maioria? Hum. É que o sonho dela é tão grande e a fé da pessoa, ela está a desejar, na maioria das vezes. Então, a fé está aquém, né, daquilo que ela precisa para conquistar, para desfrutar de uma vida melhor, ou até para solucionar o problema, a crise, a dificuldade. Então, são muitas pessoas que estão vivenciando isso, né? O sonho é grande e a fé, ela está a desejar. Sabe o que eu vejo nessa campanha no Novo Vida Nova? Eu vejo, assim, nesses anos todos que nós estamos no ministério, eu vejo que é uma campanha que ela consegue trabalhar três pilares muito fortes. É por isso que a gente tem muitos resultados. Primeiro, se trabalha muito a fé. Fala muito de fé, de certeza que vai vencer. O senhor sempre fala, a fé não é da cabeça, é do coração. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e como recompensa recebe o impossível. O senhor fala isso aqui não é para mexer com emoção, é fé, é a palavra, ensina muito isso. Então, primeiro pilar, a fé. Segundo pilar que a gente trabalha muito nessa campanha no Novo Vida Nova é o sonho. O senhor fala muito de se ter conquista, de despertar o povo, de tirar a pessoa da zona de conforto. Você não pode, como alguém, o senhor sempre fala, alguém que sai de casa sem saber aonde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa campanha no Novo Vida Nova, ela trabalha primeiro a fé, trabalha o sonho, faz você sonhar, acreditar. Hoje eu estava com meu filho aqui, digitando, escrevendo o mural dos sonhos. Todo ano eu faço isso. Os nossos sonhos, para cada ano, a gente coloca no papel, escreve isso. E a terceira coisa, que é o terceiro pilar dessa campanha, é o sacrifício. Então, fé, sonho e sacrifício. Exatamente. Então, Deus O senhor não deixou. tem medo de falar do sacrifício? Hoje eu vi o senhor trazendo uma ministração muito forte, né, nessa parte do a fé. Deus não é seu dinheiro que Deus quer, isso aqui não é uma profissão. O senhor sempre ensina muito que não é quantidade, é a Não, é qualidade. o valor monetário, é a fé, é o calibre da fé que vai fazer a bênção de Deus acontecer. Então, a gente tem colocado isso frequentemente, porque tem gente que pensa que é o dinheiro que Deus está querendo. Não é o dinheiro, é a fé que traz aquele sacrifício. E até por Quando, conta aos dos olhos, escândalos, né? Que tanto escândalo que tanto acontece. escândalo por conta de gente que está fazendo a obra de Deus para se dar bem. Mas nós fazemos a obra de Deus para fazer o bem, para as pessoas experimentarem a grandeza de Deus. Então, quando Deus pediu Isaac a Abraão, Hum. aos olhos humanos, Abraão estava levando o sacrifício, o Isaac. Só que aos olhos de Deus, o sacrifício é que estava levando Abraão para o projeto que ele tinha. Então, toda vez que uma O senhor pessoa. não é o cara que está levando o sacrifício. É o sacrifício que está levando a pessoa para o centro do propósito de Deus. Então, isso é revelação. Aí tem gente que olha e fala: Ô, fulano está levando lá um sacrifício. Não, mas aos olhos de Deus é aquele sacrifício que está trazendo a pessoa para o propósito que Meu ele Deus tem do para céu. aquela pessoa. Então, é assim toda a Bíblia, né? Essa pode anotar aí que tem que entrar no nosso próximo livro, viu? Essa é de arrepiar. O sacrifício te leva para o propósito. O Exatamente. próprio Cristo, o sacrifício de Jesus fez com que ele fosse para o propósito do Pai, que é o propósito da salvação da raça humana. Toda a Bíblia a gente vê isso. A história de Ana, né? Ana era estéril e era afrontada por Penina. Aí Ana fez o quê? Ela ia para a igreja, ela orava, ela jejuava. Ela chegava a ficar como se tivesse embriagada de tanta fraqueza ali, né? Só que nos bastidores do que Ana fazia, tinha o Eucana, o marido dela, que fazia o sacrifício anual. Então, assim, é um conjunto de coisas combinadas. A oração, a pessoa congregar, a pessoa se consagrar. Agora, se não fosse
o sacrifício anual teria ficado incompleto. Quando a gente fala de voto, e tem uma história que todo mundo já ouviu falar, se nunca leu, a história de Jonas. Então, Jonas, quando ele foi engolido pelo peixe, aí, olha o desespero desse camarada. Está lá na barriga do peixe, embaraçado nas algas, aí no capítulo 2 do livro de Jonas. Está lá. É, quando ele estava no desespero, ele falou: Eu vou pagar os meus votos. Ele fez voto. Ele fez voto. Aí, quando ele fez o voto, a fé dele foi deflagrada. Aí o peixe foi lá e vomitou ele na praia. Poderia ter vomitado em alto mar, morreria afogado. Mas o milagre foi completo, porque Deus não faz nada pela metade quando tem uma fé na dimensão do milagre que a pessoa está precisando. Então a gente assiste isso a vida toda. 1 Samuel, capítulo 20, o verso 6. Davi, ele fala com Jonatas, ele fala: Olha, se o seu pai perguntar por mim na hora da refeição, você diga a ele que eu insisti muito para ir a Belém, correndo a Belém para apresentar o sacrifício anual pela família. Meu Deus. Pela família. Tá lá na Bíblia. Agora, qual é o problema das pessoas? As pessoas têm textos que elas acreditam e tem textos que elas não levam a ser, não acreditam, né? Então, assim, é seletivo, é uma fé seletiva. Você lembra da história da mulher que o pastor foi na casa e a Bíblia era fininha? Fininha, né? Bem lembrado. O pastor chega na casa de uma irmã e com a esposa, né, visitando a irmã, e no momento da oração, o pastor, era um apartamento lá no 15º andar, o pastor tinha esquecido a Bíblia do carro, lá embaixo do prédio. Aí o pastor, na hora da oração, falou: a irmã poderia trazer sua Bíblia, eu vou ler um texto e a gente vai orar. A irmã foi lá e trouxe uma Bíblia fininha, assim. O pastor pegou e falou: Oxe, que Bíblia é essa, irmã? Tem criança em casa? Rasgaram sua Bíblia? O que foi? Tem criança aí? Ela falou: Não, pastor, é porque toda vez que o senhor prega, o senhor fala assim: Isso aqui não é para nós hoje, isso aqui é só para aquele tempo. Aí eu fui arrancando as páginas da Rasgado. Bíblia. Para que eu vou ficar carregando um peso desse? Um peso desse todo dia, né? Se Eu tô não é vivendo para no nós. passado, eu tô vivendo agora. É. Não serve mais. Então, o senhor falando isso aí é para aquela época, não é para hoje. Então, tem muita gente que está nisso, né? Tem que arrancar as O páginas. Murdoch fala, né? A Bíblia tem a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus te dá paz. Os princípios de Jesus é que te dão prosperidade. Você vai ver gente na igreja que conhece a pessoa de Jesus, mas não obedece os princípios. Você vai conhecer gente lá no mundo lá fora que não conhece a pessoa de Jesus. Elas não têm paz, elas estão buscando paz nas coisas erradas. Mas inconscientemente, apóstolo, estão praticando os princípios, por isso que elas estão avançando. Exatamente. É. Apóstolo, nós estamos chegando na parte final e tem umas perguntas aqui. Nós vamos fazer aqui, vou liberar 3 perguntas aqui, tá bom? Primeira pergunta, apóstolo, como o senhor descobriu seu chamado ministerial? Emerson, Emerson, você está falando de onde? Emerson que está mandando aqui agora. Show, tá gostando da live? Muita gente aqui mandando abraço. Tô amando essa live, tá aprendendo muito aqui. Manda aí para mais 30 pessoas, que nós já estamos chegando na parte final. Em 7 minutinhos a gente encerra e eu vou estar mandando aqui também a sua pergunta para o apóstolo. Apóstolo, como o senhor descobriu seu chamado ministerial? O Emerson pergunta. Na realidade, é uma longa história, né? Eu tinha perto de 5 anos de idade quando a minha mãe, ela bateu a mão na minha cabeça e, por conta do que tinha acontecido na vida dela, o mover de Deus, ela fez a declaração: enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse Jesus que me curou. E o que aconteceu foi que eu fui crescendo, né? Mas no crescimento ali, eu fui discernindo o chamado gradativamente. Então, não foi uma coisa que aconteceu instantaneamente, foi gradativo, né? Até que, quando jovem ali, veio aquela coisa de namorar, buscar alguém para casar, e aí veio essa preocupação. Eu discerni o chamado, eu falei: Poxa, quem vai ser aquela que vai estar comigo no chamado, na vocação ministerial? Então, assim, quando jovem ali, eu já discerni o chamado e já passei a me preocupar até com aquela que estaria comigo no chamado. Uhum. Ah, E a visão ministerial Deus deu depois, né? Muito depois. Então nós passamos por várias etapas, eu e a minha esposa, né? De lapidação, de adquirir a formação necessária para estar à frente dessa visão ministerial. A Ada Luz mandou uma pergunta aqui bem interessante, apóstolo. Eu estou impactada. Essa madrugada tive uma luta espiritual e muita coisa que o Senhor ministrou hoje, inclusive os capítulos de Atos 16, 31, e para ungir nossas casas, foi revelado através do Senhor para ela hoje. Aí, ó. Tá. Teve aqui hoje na igreja. É aquilo, ô bispo, eu sempre falo o seguinte: se nós fizermos as mesmas coisas que as pessoas da Bíblia fizeram, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, assim, não precisa inventar nada. Eu falo frequentemente, a maioria dos inventores morreram pobres. Por quê? Porque quem ficou rico é quem pegou aquela invenção e tocou para frente. Então, a gente não precisa inventar nada. É pegar o que esses homens, essas mulheres fizeram nos dias da Bíblia e fazer a mesma coisa. Exemplo, quando o Senhor Jesus ele disse assim: As obras que eu fiz, vocês farão e farão outras maiores. Aí, o apóstolo Paulo está lá no livro de Atos, né? Ele pega os lenços e aventais e peças de roupa do seu uso pessoal e manda aos enfermos. Os enfermos eram curados, os demônios saíam gritando. Agora eu te pergunto: Jesus fez isso? Não fez, mas Jesus disse: vocês vão fazer coisas maiores. Então Paulo certamente ele falou: poxa, eu vou fazer isso e Deus vai honrar. Então aquela coisa do ato profético, né? Faz um make-off aí, pastor Senhor, pastor,
Matheus, veja aí, já estamos terminando. Faz um make aí rapidinho para a gente soltar no Instagram. Mais uma pergunta, só mais duas e a gente encerra. Apóstolo, apóstolo, como ficar firme diante das adversidades e perseguições? A Cislene está perguntando. Olha, na realidade, a gente precisa olhar com os olhos de Deus. De repente, problemas, crises, dificuldades, perseguições acontecem para que nós sejamos, de fato, fortalecidos na fé, na espiritualidade. Então, assim, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus não acontece por acaso. Então, um marinheiro, né, com know-how, com bagagem, ele se faz em alto mar, enfrentando tempestades, enfrentando adversidades em relação ao clima. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, de repente se faz necessário passar pelo crivo, né? Passar por perseguições, por crises, dificuldades, situações indesejadas, para o fortalecimento da fé, da espiritualidade, da vocação, do chamado. Então, eu e a esposa, nós recebemos duas senhoras essa semana passada, e elas assim, descarregando ali os problemas da igreja delas, né, de outra igreja, e questão da liderança e tal. Aí eu falei com elas, eu falei: olha, repare bem, quando Deus permite a pessoa ver carências, dificuldades, problema da igreja, é porque Deus está contando com essa pessoa para ser suporte ali, para ser um canal de ajuda. Porque esse é um grande desafio, né, apóstolo, dentro da igreja, porque a gente está pastoreando e quando a pessoa enxerga uma deficiência, Ela quer cair fora, ela quer sair. Na verdade, ela está enxergando aquilo que Deus está mostrando para que ela possa ser a solução, suporte. o suporte de resolver aquilo. Então é o que eu falo frequentemente. Como é que você sabe que Deus está te levando para uma nova etapa do seu chamado, da sua vocação ministerial? É se você está sendo levado para um lugar onde você é necessário. Onde você é necessário, é necessária. Agora, a maioria quer ir para o lugar que já estão os holofotes ali, já está tudo ajustado, né? Qual é o galardão que essa pessoa vai ter se alguém já pagou o preço para chegar lá? Exatamente. A glória, né, assim, a satisfação de fazer a obra é saber que você está sendo útil. Agora, você ir para um lugar para receber aplauso, para ter o ego massageado, um lugar onde as coisas já estão ajustadas. O bacana mesmo é você, né, passar pelo estreito, as dificuldades e estar no centro da vontade de Deus. Show. Nossa última pergunta é, apóstolo, com vasta experiência na fé, qual lição o senhor deixa para todos nós, filhos e filhas do Senhor Jesus Cristo? Não, a lição é aquela que Jesus disse, né, perseverar até o fim. Então, porque tem duas situações perigosas, né? A bonança, o bem bom, ele pode trazer, assim, um relaxamento, né, na questão da espiritualidade, da oração, da consagração. Então é comum as pessoas, depois que elas chegam num patamar de vida, elas ficarem relaxadas em relação a orar, a buscar Deus, a congregar. Nós temos isso frequentemente, gente que congregava assiduamente e tal, enquanto estava no estreito, depois que subiu de nível, a qualidade de vida melhorou, a pessoa recua, retrocede, né? É igual aquele obreiro lá do início, que ele era o primeiro a chegar na igreja, de bicicleta, chegava suado, encostava a bicicleta ali e já ia para a oração, ia atender as pessoas, ia resolver os problemas da igreja. Aí ele orava para Deus dar um carro para ele. E o argumento que ele usava, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou trazer muita gente para a igreja e tal. E Deus deu o carro para ele. Aí ele que ia todo dia, agora passou a ir só 2, 3 vezes por semana, e depois passou a ir só aos domingos. Até que um dia ele sumiu e alguém encontrou ele na rua indo para o Rio de Ondas com o carro cheio de mulher seminua. Quer dizer, de repente a pessoa ela conquista, ela chega num patamar, aí ela relaxa. Então, isso é perigoso. Então, A bênção virou uma maldição. porque Satanás, quando tentou Jesus ali, levou no pináculo do templo. Então, quando você chega no pináculo, você chega no topo de qualquer área da vida, é perigoso, porque o diabo vai tentar te jogar lá de cima. E também, gente que desanima por causa do problema, da crise, da dificuldade, o estreito da vida. Tem gente que quer desistir de Deus. E esse é uma astúcia. Dois extremos, o senhor Dois está falando. extremos. É o que aconteceu com Jó, né? Então, Jó, ele vivia na bonança, era o homem mais próspero da época dele, da região, só que ele continuava buscando a Deus, continuava sacrificando, inclusive, pelos filhos. Aí Satanás viu que não conseguia ele na bonança, aí falou: tira tudo que ele tem. Quer dizer, vamos botar problema na vida do Jó, que ele vai retroceder da fé, ele vai recuar. Então, assim, tem gente que recua na bonança e tem gente que recua no estreito da vida. Então, são dois extremos perigosos, por isso que Jesus disse para a gente perseverar, né? Então, persevere na bonança, em buscar Deus, e persevere também no estreito da vida. Gente, vocês gostaram? Comenta aí abaixo. Estamos chegando ao fim de mais um Catedral Cast. Esse é o apóstolo Daniel, é o presidente ministerial. Nós vamos estar orando por você agora. E eu gostaria que você, que está agora nos assistindo, comenta aí o nome da sua cidade, coloca aí. E
esteja conosco em uma das nossas igrejas. O senhor vai estar onde amanhã, apóstolo? Não, antes de amanhã, eu vou estar 3 horas da manhã na oração da quarta vigília da noite. Então, daqui a pouco, 3 horas da manhã, toda madrugada de quinta, 1 hora de oração na madrugada. Por que na quarta vigília da noite? Porque a noite do judeu ela tem 4 vigílias. Das 6 às 9 é uma vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã a terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 a quarta vigília da noite. E a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas na quarta vigília da noite. Particularmente, quando eu ouvi a voz de Deus, o meu período de oração era das 3 às 5 da manhã. E ali Deus falou comigo, falou: eu vou levar vocês para a Bahia, eu tenho uma grande obra para vocês na Bahia. Então, eu acredito muito na oração na quarta vigília da noite, né? E a gente está aí com esse propósito toda quinta-feira, das 3 às 4 da manhã, a oração da madrugada, a oração da quarta vigília da noite. Como é que a Portanto, pessoa faz, daqui a pouco. apóstolo, para poder É o estar meu contigo? Instagram, né? É Bispo Daniel Barreiras. Bispo Daniel Barreiras, você vai me achar lá às 3 horas da manhã, em nome de Jesus. Fica linkado, que Deus vai liberar graça especial sobre a sua vida. E na igreja amanhã o senhor vai estar pregando onde? Amanhã eu vou estar na igreja do bairro Sandra Regina, Rua José Paraibano, 94, na cidade de Barreiras. Então nós estamos lá à frente do trabalho. Quem é de Barreiras, ou vem aqui para a Catedral, está com o Bispo Santos, ou vai lá, está comigo, ou em qualquer uma das nossas igrejas espalhadas pela cidade. Nos abençoe então, apóstolo. Que Vamos bacana. orar. Pai eterno, eu te dou louvor, ó Deus, Sim, Deus. por esse dia, o dia que o Senhor fez, o Senhor tem, ó Deus, nos guardado, nos livrado do mal, o Senhor tem preservado as nossas vidas e nós não temos palavras, meu Deus, para te agradecer pela provisão, pela proteção, pela paz, ó Deus, pelo abastecimento da nossa espiritualidade com as revelações da tua palavra. Eu te dou louvor por esse homem, por essa mulher que está na sintonia dessa transmissão. O Senhor sabe a carência, a aflição, a necessidade, o sonho de cada uma dessas pessoas. Estenda a mão, libera a graça especial e confirma o milagre. Pai, eu profetizo que 2026 será o melhor ano da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então tá aí, gente, chegando ao fim de mais um Catedral Cast. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com você às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã ao vivo no YouTube, tá bom? Meio-dia, o pastor John vai estar aqui também, a gente vai estar fazendo bate-bola. Você vai vir amanhã, de manhã não? Vai não, amanhã vai estar trabalhando. Amanhã ele vai estar no Egito. Ele está assim: eu sou José no Egito, tá? Amanhã o Cid não vai poder estar, mas nós vamos estar aqui, 6 horas da manhã. Meio-dia, o pastor John, nós vamos estar aqui fazendo aquele bate-bola, a campanha de fé, Ano Novo, Vida Nova. O ano novo é uma data. A vida nova é uma atitude. O senhor disse aqui: ou você muda, ou tudo se repete. E essa é a oportunidade que Deus está dando a você. Esteja conosco em uma das nossas igrejas e até amanhã, se Deus assim nos permitir.